Fala pessoal, tudo bem? Olha aí, quinta-feira chegou, hein? E com ela a classificação do Flamengo, já decantada, já tinha uma vantagem, etc. Foi só ir lá para Porto Alegre segurar o Internacional. Claro que não era fácil, né? Afinal de contas o Inter vem muito bem na temporada, mas o Flamengo, com a vantagem adquirida, soube fazer o seu jogo e ainda pegou o Internacional de surpresa, né? O Inter fez um gol, foi para cima e o Flamengo aproveitou aquele contragolpe de Almanac, né? Puxando em velocidade, carregando a bola o Bruno Henrique, para variar, melhor atacante do futebol brasileiro na minha modesta opinião. Serviu o Gabigol, que perdeu inúmeras oportunidades, mas quando teve o gol vazio à sua frente, ele conferiu. Ó, já recebi a notificação aqui de que nós estamos transmitindo ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo para você em qualquer lugar do planeta. Estamos falando de Libertadores, vamos falar também de Copa Sul-Americana, porque hoje tem o Timão em campo contra o Fluminense lá no Maracanã. E é claro, vamos falar também do torneio de futebol feminino, que começa hoje aqui no estádio do Pacaembu. Distribuímos ingressos nesta quarta-feira para você que quer conferir lá a estreia da Pia Sundhage no comando da Seleção Brasileira Feminina. E teremos hoje pares de ingressos para você curtir a decisão do torneio internacional de futebol feminino que ocorrerá no domingo no estádio do Pacaembu. Se Deus quiser, com a Pia e a Seleção Brasileira na partida final, certo? Enquanto eu compartilho aqui no Facebook a nossa live, peço a você que faça a mesma coisa, compartilhe aí a live do Terceiro Tempo com as suas redes sociais. Dou também o nosso boa tarde para o Marcos Júnior Micheletti, que vai dar o seu destaque aqui a respeito de Flamengo Internacional e desta projeção que está na nossa pergunta do dia. Afinal de contas, quem é que tem o melhor futebol do Brasil? O Grêmio ou o Flamengo? Renato Gaúcho já falou, aliás ele fala sempre, meu time tem o melhor futebol do Brasil. E eu não gosto desse negócio quando o cara fala o meu time, parece que é propriedade dele, não gosto dessa expressão. O Tite também não gosta, hein? Já o Jorge Jesus ontem disse o seguinte, olha, aceito a opinião dele, mas para mim o melhor time é o Flamengo. E para você? Agora vai ter tirateima, hein? No mês de outubro só. No comecinho de outubro e no finalzinho de outubro. Dia 2 de outubro deve ser a partida de ida, será em Porto Alegre. No dia 23 a volta no Maracanã. Aí vai ter tirateima. Para você, quem que é o melhor time do Brasil? É o Flamengo ou é o Grêmio, afinal? Tudo bem, Marcão? Beleza? Tudo bem, Frank Fortes. Prazer em estar com você novamente. Muito boa tarde aos amigos da live do portal Terceiro Tempo. Corroboro de sua opinião, Frank Fortes, em relação ao melhor atacante do Brasil também. Bruno Henrique realmente faz um ano espetacular pelo Flamengo. E tem o Gabigol ali, né? Quer dizer, que legal, né? Você ter dois caras aí com o calibre desses dois que estão fazendo realmente uma temporada muito legal. E sorte, né? Bom pro Flamengo. Sai no lucro com esses dois jogadores. E tudo bem, daqui a pouco eu sei que vai aparecer aquele meu amigo que ontem falava que ia dar Flamengo e tal, e não sei o que. Eu falava, não, vai dar Inter, o Inter vai passar pelo Flamengo, vai para a final da Libertadores e vai ganhar do Grêmio no Grenal não é do século, né? Do milênio, o Grenal, né? Do universo. Seria o Grenal de todas as galáxias juntas. E eu peguei a foto do meu filho querido, tá, Frank? Eu tomo a liberdade de mostrar o Luquinhas de novo aqui. Lucas, não deu ontem, mas tem Copa do Brasil ainda, né? Tem a vantagem super boa em relação ao Cruzeiro, né? Vamos torcer pro Rogério Ceni, tá, Lucas? Vamos torcer pro Rogério Ceni não engrenar lá pelo Cruzeiro. Então tá dado o recado aí. Olha, resultado eu acho que merecido pelo conjunto da obra, tá, Frank? Em relação ao que o Flamengo fez na Libertadores, eu acho que mereceu. O jogo de ontem foi aquela coisa que a gente mais ou menos imaginava, né? O Inter, primeiro tempo aquela coisa, um com medo do outro, né? Parecia isso daí muito. E no segundo tempo o Inter partiu pro sufoco, né? Pro abafa, como se diz, né? Conseguiu o gol com o Lindoso. Mas é aquela coisa, né? Foi com tudo para tentar fazer o segundo e nessa estava sujeito a um contragolpe mortal e foi exatamente o que aconteceu. Né? Os erros, né? Edgardo Balsa, nunca vou esquecer isso, sempre falo isso aqui. Uma vez conversei com o Edgardo Balsa, quando ele era técnico do São Paulo, fiz uma entrevista lá exclusiva com ele, para a empresa que a gente trabalhava, e ele disse o seguinte, olha, o futebol, você pode fazer o esquema que for, mas o futebol ele é definido em erros. Quem errar mais vai pagar o preço. Quem errar menos, fatalmente ganha o jogo. Porque não adianta você treinar, você treina. Se chega lá faz errado, se você erra, você vai pagar o preço. E ontem aconteceu isso com a equipe do Internacional. Estava abafando lá o
Flamengo tentando, mas aí o Wellington Silva lá deu uma bobeada, ele e o Sarrafiori, os dois que entraram no segundo tempo ali, perderam a bola e perdeu a bola direto pro pé do Bruno Henrique. E sem ninguém mais na defesa, né, defesa desguarnecida, tiveram que correr atrás do atacante e aí pagou o preço, né? Mas é assim mesmo, o Flamengo já tinha uma vantagem adquirida no primeiro jogo e fez prevalecer essa vantagem. Um abraço para o Joilson Jojoba, o Joilson Macedo, boa tarde pessoal. Ele diz aqui, ó, manda um abraço para o Cabeção de Muzambinho, tá ele aqui e o abraço será mandado. O Guido Alves, boa tarde, sou Verdão, mas os dois estão no mesmo nível. Um alô para Chaval no Ceará, salve Chaval, valeu Guido. Ele está respondendo a nossa pergunta do dia, né? Quem é que é melhor, quem tem o melhor futebol brasileiro neste momento, ou melhor futebol do Brasil, o Grêmio ou o Flamengo. Ele diz que os dois estão ali no mesmo patamar. O Guido também diz, fora Felipão, velho ultrapassado, que isso rapaz. Fernando Diniz, urgente no Verdão, temos que reformular o elenco. Mas aí reformulação tem que ser projetada a partir de agora para o final do ano, né? Edson do Carmo, e não é saudável agora você ficar falando pro elenco, né? Ou em renovação e tal, com um campeonato aí aberto, o campeonato brasileiro todo. Super em andamento, né? Mas jogador não é bobo, o cara tá lá, sabe que tá 3, 4 anos lá e não chegou às conquistas que a equipe, a diretoria, a comissão técnica definiram como meta, isso não foi alcançado, então os caras sabem que a reformulação vai acontecer. Edson do Carmo, o melhor futebol do Brasil é do Curitiba. Tá bom. Para que time será que ele torce? Igor Gomes, obrigado Rio Grande do Sul pela vaga na final da Liberta. Não sei o que ele quer dizer com isso. O Fábio Evangelista dos Santos, discordo totalmente. O Flamengo amassou o Inter nos 2 jogos. Ontem, no primeiro tempo, o Flamengo teve 3 oportunidades claras. É isso aí. O Inter nenhuma. Boa tarde. É o Fábio Santos de Aparecida de Goiânia. O Carlos Mansur. Grêmio, melhor futebol sem dúvida. Rodrigo Garcia, lá vem Corinthians. Quer ver? Frank e Marcão, na opinião de vocês, o Corinthians ele é um dos times que ganhou mais títulos nesses últimos 3 anos entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro? Mas aí não é nem questão de opinião, né, Rodrigo? Aí ou é ou não é. Só pegar as estatísticas aí e ver. O Corinthians em 3 anos, nós estamos em 19, então você pega 16 para cá, o Corinthians ganhou o quê? Paulistas, 17, 18, 19, certo? Tem um Campeonato Brasileiro aí no meio também, de 17, e foi isso, né? E vai abocanhar a Sul-Americana esse ano. O Guido, o meu Verdão tem que ganhar domingo, senão a casa cai de vez. Marcelo Pires, boa tarde, veja a eliminação do Inter de forma diferente. O time teve sorte e competência no primeiro tempo. Após o gol, houve um erro primário de Odair em tirar o Cuesta. Matou o jogo ali. Se tivesse mantido a calma, ao natural sairia o segundo gol com o apoio da torcida. Eu acho que ele foi ousado até demais. E quando não tem isso, a gente reclama, né, que falta ousadia para o treinador. O time estava atacando. Essa do Fábio Evangelista. E aí ele é o seguinte, ele tirou um zagueiro, mas não deixou a zaga assim. Ele trouxe outros jogadores para... Ele passou o lateral lá para o meio da zaga, o Patrick veio atuar na lateral, ele deu uma mexida, ele tentou fazer o que precisava para buscar os gols. E eu gostei da audácia do Odair, é o que falta para muitos técnicos aí, principalmente esses que param pelo meio do caminho. Fábio Evangelista dos Santos, alguém com saudade do Abel Braga? Luiz Felipe Moura Rosa, na minha opinião o Flamengo tem vantagem do Grêmio, tem jogadores mais decisivos e avançado. O Grêmio depende só do Cebolinha e tomara que não o perca até o encerramento da janela no final da semana, né? O Silva Júnior, Roberto Silva de Água Doce do Norte, o Grêmio está melhor e vai eliminar o Flamengo. Aqui é Galo, boa tarde para vocês. Edson do Carmo, sou o Edson do Carmo de Almirante Tamandaré e torço para o Curitiba, da cidade de Curitiba. É sério mesmo? Eu não tinha nem percebido, hein? Mas um abraço para todos aí em Almirante Tamandaré. Carlos Mansur, claro, o Corinthians é o melhor do mundo. Que não é paixão, né? O Guido Alves, vocês acham que essas 3 eliminações ainda briga pelo Brasileirão?
vai ficar só na zona de Libertadores? Não, acho que briga no Brasileirão sim. E ele disse que o Flu ganha hoje 2-0, o Ganso vai fazer gols. Eu acho um pouco difícil, em 2-0 contra o Corinthians. O Corinthians pode não marcar, mas tomar gol também é uma dificuldade. Viu? O Luiz Felipe Moura da Rosa, eu sou o Colorado, mas não tinha chance de vencer o Flamengo, ainda mais com os 2 gols. Agora tem a Copa do Brasil. Fazer o quê? Não. Fazer muito. A Copa do Brasil, eu acho que o Inter tem tudo para fazer 2 grandes jogos nas finais contra o Grêmio. E aquele gol do Nico Lopes, né, Frank, ele acabou não fazendo falta. Não, no primeiro fez toda a falta. Mas assim, não mudaria o placar, né, se fosse 1-1, obviamente. Mas psicologicamente, aquele gol seria um outro desenho no jogo da volta. Né? Claro. Frank e Marcão, na opinião de vocês, já não passou da hora do Palmeiras negociar o atacante Dudu, que toda hora decisiva ele se esconde? Rodrigo Garcia. Rodrigo, desculpa, cara, você está errado. O Dudu é o único cara lá que em 3, 4 anos você pode falar, esse aí pelo menos rasta a bunda no chão, dá para tirar algum proveito de alguma coisa. Só que o Palmeiras, do nível do Dudu, ele só tem o Dudu. E quis ficar no Palmeiras, né? O Scarpa é bom jogador, mas precisa ter sequência, e o treinador não pode matar o futebol dos caras também, entendeu? Ou seja, para mim o Filipão em grande parte é culpado pela eliminação do Palmeiras pelo segundo tempo da equipe. Entendeu? Não é só a falta de personalidade de jogador e tal, faltou alternativa de jogo. E isso passa muito pelo treinador, que com uma alteração só ele conseguiu matar o ataque inteiro do Palmeiras. Percebi, vocês são clubistas, mas está valendo. O Carlos Mansur, ele está falando do quê? Não, Carlos. Carlos, deixa eu te explicar uma coisa. É que a pergunta é assim: Grêmio ou Flamengo? Por quê? Por causa das declarações dos 2 treinadores, entendeu? Se você acompanhou aí o pós-jogo do Palmeiras e Grêmio, vê que o Renato falou, meu time é o melhor do Brasil. Se você vê a declaração do Jesus ontem, ele falou, eu respeito o Renato, mas para mim o melhor time do Brasil é o Flamengo. Só por causa disso a pergunta. Por isso que a gente perguntou de Grêmio ou Flamengo, porque os 2 são semifinalistas da Libertadores, amigo. Mas você pode ter a sua opinião, pode escrever o que você quiser. E com relação a ser clubista e bairrista, se é que é assim, tudo bem, não tem o menor problema. Acho que todas as regiões são assim. E o que você escrever aqui nós vamos ler, tá bom? Hudson Nunes, o Flamengo leva vantagem, tem VAR a favor. E a mídia? Chororô do caramba, parece que a imprensa entra em campo e joga para os caras. César Aparecido Vieira, tem que limpar um pouco o elenco do Palmeiras, acho que vai limpar bastante. Regis Corinthians de Osasco, boa tarde. Time do Flamengo muito bom, ataque forte, zaga compacta, será um grande duelo. Valeu, Regis. Eu acho assim, Marcão, o Grêmio tem um trabalho que vai completar 3 anos agora esse mês que está entrando com o Renato Gaúcho. 3 anos, 3 anos. Parabéns para o Renato por conseguir essa longevidade Grêmio, né? No comando do Grêmio. E por manter o Grêmio nesse nível de competitividade. Só que o Flamengo, o trabalho do Flamengo do Jorge Jesus tem 3 também. 3 meses. 3 meses. Em um mês de preparação, já que os jogos serão só em outubro, a tendência é que esse Flamengo chegue para os duelos das semifinais. Na minha visão, tá, gente? Vocês não precisam concordar com nada. Pode chamar de bairrista, pode chamar de clubista, pode chamar do que for. Na minha opinião, o Flamengo vai chegar ainda mais fortalecido, ainda mais entrosado e ainda com mais opções para essas 2 finais. O elenco O Flamengo tem... Olha o goleiro do Flamengo, o Diego Alves. Individualmente ele não é bom. Individualmente, mas vamos colocar os valores individuais dentro do coletivo. Diego Alves, goleiro do Valência, goleiro de seleção brasileira. Não é mais, mas já foi. 2 laterais de nível de seleção brasileira. Um zagueiro, Rodrigo Caio, de nível de seleção brasileira. Que se encontrou muito bem no Flamengo, né? Você pega no meio campo, só para citar os brasileiros aí, Everton, jogador de nível de seleção brasileira. Você pega no ataque, Gabigol, Bruno Henrique, jogadores de seleção brasileira. Você pega no meio campo para trazer um jogador de seleção colombiana, que é o Cuellar. Tá saindo, mas está lá, é jogador ainda do Flamengo. Um jogador de seleção do Uruguai, que é o Arrascaeta. Gente, eu citei 9 jogadores do Flamengo, ou seja, o Flamengo tem 2 posições, um zagueiro, que é o Pablo Mari, e um jogador de meio campo, que talvez não estejam num nível de seleção. Olha do que nós estamos falando, de como esse time do Flamengo é encorpado, da capacidade, do potencial e da experiência que esse time tem, teoricamente, para partidas decisivas. Por isso que eu acho que o Flamengo ainda tem um potencial de crescimento
E vai dar muito o que falar esse time aí. E o Jorge Jesus foi o técnico que conseguiu, né, colocar a casa em ordem, né, em pouco tempo, né, Frank? Muito legal o trabalho dele. Eu acho que essa maneira como ele conduziu as coisas no pós-Abel Braga, né, após a saída do Abel Braga, eu gostei dele desde a apresentação e dos primeiros treinos coletivos, né, ele aparecendo junto com os jogadores. Eu acho que ele casou muito bem, ornou, como se diz, muito bem com o time do Flamengo. Olha, eu acho que em relação, já projetando, né, a final, ou imaginando aí o próximo duelo, melhor dizendo, com relação ao Grêmio, vai ser aquele jogo imprevisível, né? Eu acho que nos detalhes é que vai ser definido, né? Dificilmente a gente vai ter um resultado de mais de 2 gols, por exemplo, na primeira partida. Enfim, eu acho que vai ser a tendência a placares magros, eventualmente empates, tudo para de repente se decidir em cobranças de pênaltis, que eu acho horrível, né, numa fase desse tipo. Eu acho que seria muito mais justo você pegar o time que teve melhor campanha, né, em qualquer tipo de torneio, né, até Copa do Mundo, né, eventualmente, quem fez mais gols, sei lá, até algum critério do que a cobrança de pênaltis, né, Frank? Enfim. O César Aparecido Vieira, será que o Felipão, se ele perder domingo, ele será demitido? Quem vocês acham melhor para o lugar de Felipão? Olha, eu acho que ele pode aumentar a pressão para cima dele se perder de uma maneira acachapante, sim, sabe assim? Vai lá, toma um vareio de bola, perde o rumo de casa, aí eu acho que aumenta bastante a pressão. A pressão da torcida vai ser com muito relação grande. Ao já é hoje grande, né? E aí com relação a técnico, obviamente os nomes que vão estar sendo mais cogitados são aqueles treinadores que mais recentemente ficaram sem emprego no futebol brasileiro, no caso Abel Braga, e mais propriamente, eu acho que no caso o Mano Menezes. Né? Acho que o Felipão, acho que o Abel nem entra em lista do Palmeiras, sinceramente. Não, eu não acho também, mas eu acho que pode ser, claro, é ventilado por conta de estar no mercado. Daqui a pouco vou dar uma ideia para o Palmeiras. Dilson Machado, certo, Felipão no Palmeiras já deu o que tinha que dar, porque o elenco que tem era para jogar melhor futebol do Brasil. Eu acho que poderia jogar um melhor futebol do que o que apresentou, pelo menos no jogo de terça-feira, né? E fazer valer o ingresso caro que você compra para entrar no estádio, certo, Dilson? Vou dar uma ideia para a diretoria do Palmeiras. Técnico para dirigir o Palmeiras, um bom técnico para o futebol brasileiro, estaria no nível do Palmeiras pelo que o Palmeiras representa hoje, pelo investimento que tem e tudo, seria o técnico do River Plate, Marcelo Gajardo. Seria o meu nome aí, se eu pudesse dar uma dica, tá bom? Fábio Evangelista dos Santos, se demitir o Felipão, tem o Abel Braga. É isso, depois você dá risada, né? Ainda coloca a carinha dando risada e tal, porque está sendo irônico. Nada contra o Abel, porque eu adoro o Abel. José Olímpio Lima, ele escreve aqui Santos Futebol Clube. Bom, pessoal, é o seguinte, temos 2 pares de ingressos para a decisão do torneio de futebol feminino, torneio internacional de futebol que está sendo disputado aqui em São Paulo. Aliás, começa hoje, né, um quadrangular. O Brasil joga contra a Argentina e na partida preliminar tem Chile e Costa Rica. Os 2 vencedores se enfrentam no domingo na decisão da competição e os perdedores disputam o 3º lugar. Então é sempre rodada dupla. Hoje, quinta-feira, nós distribuímos pares de ingressos ontem para a partida de hoje. No Pacaembu, né? No Pacaembu. E nós temos 2 pares aqui para o jogo de domingo. O jogo de domingo, para a rodada de domingo, né? Disputa de 3º lugar e também a final. A final, com certeza, vai ser o Brasil contra o Chile, estou imaginando aqui. Porque o Brasil vai ganhar da Argentina hoje na estreia da Pia, certo? Então, assim, para a gente distribuir esses ingressos para vocês, tem perguntinha, mas assim, perguntinha sempre fácil e a gente sempre faz a recomendação. Se você está aqui em São Paulo, se dispõe a, no domingo, vir acompanhar o futebol feminino no estádio do Pacaembu, os jogos começam aqui, deixa eu ver para você, às 10 da manhã, às 10h30, o horário do jogo, 10h30 e 1 da tarde. Se você está disposto, participe da nossa brincadeira, a gente vai ter maior satisfação no oferecimento do Sicredi, passar esses ingressos para vocês aqui, presentear você com os ingressos para o futebol feminino, certo? A pergunta, ela é muito difícil, A técnica da seleção brasileira chama-se Pia Sundhage, certo? Ela vai estrear hoje no comando da seleção. Obviamente que é uma técnica estrangeira. Nós queremos saber, em que país nasceu a Pia Sundhage? Você responde aí as primeiras respostas com o país onde nasceu a Pia. Onde foi a pia batismal de Pia, né? Nossa Senhora. É isso aí. Os que responderem primeiro...
levam os pares aí de ingresso, tá bom? Mas aí a gente fala aí durante Vamos projetar o jogo do Corinthians, porque o Timão joga hoje contra a equipe do Fluminense. O jogo será no estádio do Maracanã, na ida empate por 0-0. Hoje, acho que hoje dá outro empate, só que será um empate com gols e, portanto, o Corinthians sairá classificado. Vai para as semifinais para enfrentar o Independente Del Valle, pelo menos é o que eu vislumbro aí, Marcos. Olha, eu acho que vai ser um 0-0 e vamos ter disputa por pênaltis, como em 5 de dezembro de 1976, só que em 76 foi 1-1, gols de Russo e Carlos Alberto Pintinho primeiro, depois o Russo empatou para o Corinthians na semifinal do Brasileirão daquele ano. Foi um dia que meu pai ganhou um radinho, sabia? Meu pai ligou para responder pergunta, que nem a turma faz agora. Ele ligou para a rádio, não lembro qual emissora que foi, se foi a Bandeirantes, se foi a Jovem Pan na ocasião. Ele ligou para a rádio para responder uma pergunta, não me lembro qual, e ganhou um radinho, foi buscar depois, ficou com o radinho muitos anos lá em casa. 5 de dezembro de 76, invasão do Corinthians no Maracanã, né? Foi histórica, e o meu palpite para hoje é um repeteco, só que sem gols, porque se for com gols, obviamente, como o Frank bem mencionou, aí o Corinthians se classifica. Acho que vai ser 0-0 e nos pênaltis, vitória do Corinthians. O Marcos falou de perguntas, de radinho para responder pergunta, porque nós fizemos a pergunta aqui, onde nasceu a Pia Sanhag, que é a técnica da seleção feminina. Porque é o seguinte, nós temos já temos resposta. Fábio Evangelista já acertou. Porque nós temos 2 pares de ingressos aqui para domingo, para a decisão do Torneio Internacional de Futebol Feminino, certo? Os 2 primeiros aqui vão faturar cada um par de ingressos para assistir o jogo do Brasil, tá bom? Com relação ao jogo de hoje pela Copa Sul-Americana, é o seguinte, o Corinthians tem o retorno do Pedrinho, acho que é o principal, né, o mais importante. Jogador que tem sido o diferencial do Corinthians aí nos últimos jogos, ele volta recuperado de dores aí no quadril, tomou uma pancada no jogo contra o Botafogo, naquela vitória por 2-0 aqui em Itaquera, e acho que é o ponto forte aí, o mais importante para o Corinthians ter esse retorno. O Fábio Carilli tem, pelo menos na minha opinião, acertadamente priorizado essa disputa de Sul-Americana, está revezando o time aí no Campeonato Brasileiro, mesmo assim conseguiu colocar o time ali no G6, no grupo dos 6 melhores, então imagino que o Corinthians tem tudo para avançar às semifinais da Sul-Americana, onde nós já temos o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Colón, então a tendência, a possibilidade que nós tenhamos até uma final brasileira, porque teremos 2 clubes brasileiros, o Atlético Mineiro mais o vencedor de Fluminense e Corinthians. As outras 2 equipes, o Independente Del Valle do Equador, que pega justamente o vencedor de Corinthians e Fluminense, e o Colón da Argentina, que está classificado, foi a primeira equipe classificada às semifinais e que vai pegar o Atlético Mineiro, certo? Deixa eu dar uma conferida aqui. Tem um ganhador. O Fábio Evangelista respondeu certo aqui a pergunta, o par de ingresso é seu, tá bom? Thiago Dantas, grande Marcos, grande Frank, live já compartilhada, amigos. Acho que o meu timão passa hoje com o monstro Cássio pegando 2 pênaltis. Estou aqui me preparando para assistir o Palmeiras disputando o Mundial após ganhar essa Libertadores. Ai, que irônico, gente. Cássio será o Tobias de hoje. Regis Corintiano de Osasco, estou com o Frank Fortes, hoje 1-1 com muito sofrimento. Não. Sem sofrimento. Abração, Regis. O Thiago Dantas, depois aquele da risada da piada que ele fez nesse horário. O Fábio Evangelista, o Luiz Felipe Moura da Rosa, eles largaram o Cruzeiro no lado do Boca e River, sabendo que o Cruzeiro estava ruim. Podia ter ido o Grêmio ou o Flamengo, ou o Palmeiras no lugar do Cruzeiro, mas aí é sorteio, né, o Luiz Felipe? Nós vamos fazer o quê? Deu esse azar aí, entre aspas, o Cruzeiro, né? E o Leandro da Cunha Trajano também conosco, ele diz o seguinte, aqui é Grêmio. Beleza, pessoal? Ontem o Boca empatou também por 0-0, conquistou a sua vaga, já era mais que esperada, né? Então falta apenas a definição de um semifinalista da Libertadores. O River Plate, perdão, já venceu a primeira contra o Cerro Porteño, hoje faz o jogo da volta, não sei porque que aqui está na Série A, se era para deixar na Libertadores. Hoje faz a partida de volta, precisando apenas
manter o empate, já estaria, apesar de ter vencido a primeira por 2-0, né? Hoje joga fora de casa, mas um empatezinho, até uma derrota por 1-0. Mesma situação do Flamengo, se fizer um gol aí, o senhor Portenho tem que fazer 4, complica demais, ou seja, nós teremos Boca e River na outra semifinal. Então, a Argentina vai parar no mês de outubro para esses dois jogos, assim como o Brasil vai se mobilizar bastante também com os jogos, né? Eu acho que quem ganha nessa é o Flamengo, justamente por essa condição de poder melhorar ainda mais. E o Thiago Dantas diz aqui, ó, mais uma Libertadores que cairá fácil no colo do Boca. Não sei não, viu, Thiago? Eu acho que nós aumentamos consideravelmente as possibilidades dos clubes brasileiros com essa questão da partida única. Valeu, Marcão, tem algum destaque aí de automobilismo? Tem dança das cadeiras na Fórmula 1, Frank Fortes. Olha só, hein? Nós estávamos num compasso de espera. Final de semana já tem grande prêmio, volta, né? A Fórmula 1 voltando, o grande prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps, sempre uma corrida muito legal. A partir de amanhã a gente já dá as notícias em relação aos treinos, né, Frank? Vão estar em destaque na home do portal Terceiro Tempo. Mas dança das cadeiras na Fórmula 1. O que aconteceu hoje? O que foi divulgado? O nosso Esteban Ocon, francês, ele fez 3 anos, 3 temporadas na Fórmula 1. Em 2016 pela Manor, fraquinha. Depois ele fez 2017, 2018 pela Force India, que em 2018 até mudou de nome, né, depois para Racing Point, né, na metade da temporada, que é a mesma equipe. Por que o Esteban Ocon saiu? Porque o papai Stroll comprou para o filho a vaga, ficou o Sérgio Pérez, que já tinha um patrocínio do dinheiro mexicano muito grande, e o Esteban Ocon, ele é um piloto daquela chamada Academia Mercedes, ele está vinculado à Mercedes-Benz. Então havia possibilidade, a discussão que havia era qual? De que ele poderia substituir o Valtteri Bottas. Então a gente poderia ter o Hamilton ano que vem junto com o Esteban Ocon. Porém, a Mercedes liberou o passe dele para a Renault. E ele vai ocupar a vaga do Nico Hülkenberg. E atenção, Nico Hülkenberg estreou na Fórmula 1 em 2010. Então são 10 temporadas até agora. Sabe quantos pódios o Nico Hülkenberg fez até hoje? 0. Tá? Então essa substituição dele eu acho que é mais do que esperada pela falta de resultados mesmo. Aquele piloto, como diria Milton Neves, 5,27. Tá? E ele fica então sem equipe nesse momento. Acho que dificilmente vai conseguir vaga. E talvez a grande coisa em termos de carreira para ele tenha sido vencer, formando o trio da Porsche em 2015, às 24 horas de Le Mans. Né? Então, essa é a grande notícia desta quinta-feira na Fórmula 1. Nico Hülkenberg sai da Renault, Esteban Ocon, que estava parado, estava de molho aí por enquanto, estava em compasso de espera, ocupará a vaga do Nico Hülkenberg na Renault a partir do ano que vem. Lembrando que Caio Collet, brasileiro, que já esteve aqui gravando com a gente o Bela Máquina, é piloto da Academia Renault. Então, é bom a gente ficar de olho para os próximos, não para agora, né? Porque ainda está correndo na Fórmula 4, enfim, mas para os próximos anos é um piloto que pelo menos está naquela trilha, né, Frank? De tentar uma vaguinha, que nós estamos precisando voltar a ter piloto brasileiro na Fórmula 1, né? Verdade. Ó, pessoal, fiquem ligados no terceirotempo.com.br, porque está para estourar aí o retorno do Neymar ao Barcelona, ou pelo menos o final desta novela entre Barcelona, PSG e Neymar. Isso deve acontecer nas próximas horas. Uns dizem que sim, né? A Sky Sport diz que sim, uma rádio francesa diz que não, que o PSG anda negando, mas o fato é que tem sorteio da Liga dos Campeões daqui a pouquinho, daqui 5 minutos, e lá em Mônaco, onde eles estão reunidos, os dirigentes estariam conversando a respeito, tentando fechar essa transação aí. Vamos aguardar as próximas horas, acompanhe no terceirotempo.com.br. Se você gostou da nossa live, deixa um like aí pra gente, uma curtidinha maneira, compartilhe sempre com os seus amigos, com as suas redes sociais, tá bom? E a gente volta nesta sexta-feira para falar mais de futebol. Valeu, Marcão! Valeu pessoal! Valeu, Frank! Valeu, tchau! Tchau, turma! Parece que a minha mão, parece que eu erro na hora de fazer a despedida. Entrou mais alguém de graça?